eu quero agradecer todas as famílias que vêm nos apoiando, todas as famílias que vêm participando dos debates e principalmente validando aquilo que realmente é o projeto Estatuto da Família. A votação do Estatuto da Família e a apreciação dele e a aprovação dele traz um descanso para o coração da família brasileira que respeita a Constituição Federal. Nós estamos, ao contrário, defendendo a Constituição brasileira de um golpe marxista cultural que quer destruir as nossas famílias e quer induzir as nossas crianças a uma sexualidade precoce para se perderem. Está claro, o casamento ou a união estável, casamento civil, união estável, deve ser entre um homem e uma mulher. Está muito claro na legislação. Casais homoafetivos, mães solteiras, avós que criam os netos, tios e tias que cuidam dos sobrinhos. São alguns exemplos de famílias não contempladas pelo Estatuto da Família, projeto de lei recentemente aprovado por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Sem remetente. A nossa história se cruzou no momento em que o Fábio chegou na igreja, né? A gente estava começando ainda o trabalho da igreja contemporânea. E a gente percebeu que a gente, na verdade, tinha o mesmo sonho, né? Que, na verdade, é o sonho de muitas pessoas, né? Assim, e a gente comprova isso pelo fato de muitas pessoas estarem chegando hoje na igreja vivendo esse mesmo negócio, que é realmente ter uma família, né? Viver esse outro lado do gay, né? Que é o lado família, o lado pai, o lado casamento. E a gente começou a construir uma história e viver uma história juntos a partir do momento que a gente tinha uma fé, que era Jesus, tinha um sonho, que era ter uma família, né, assim, filhos, e aí fomos construindo tudo isso. A realidade é que as famílias brasileiras estão se transformando. O número de casais heterossexuais com filhos caiu 11,2% em 15 anos. Enquanto isso, existem hoje 60 mil casais homoafetivos vivendo juntos no país, a maioria formada por católicos. Meninos, vem tomar café! Bom, há 8 anos atrás, uma ex-namorada minha pegou o Paulo Roberto na Suípa e trouxe para dentro de casa, né? Uhum. E aí começou a convivência com um cachorro, que até então nunca tinha tido. E já se passaram 8 anos já com o Paulo Roberto. Uhum. Membro da família absoluto, filho legítimo, querido. Enfim, o cachorro mudou, pelo menos a minha vida. E acredito que agora a vida da minha mulher também, né? Uhum. Eu tinha um relacionamento de 7 anos já, eu estava noiva. Mas a verdade mesmo é que o relacionamento já não estava indo muito bem quando eu descobri que eu estava grávida, mas a gente sempre tenta, né? E aí quando eu engravidei, eu estava com 27 anos, não era nenhuma criança, né? Enfim, sempre trabalhei, sempre tive a minha vida, falei, ok. Sempre tive vontade de ser mãe também. Hoje a melhor coisa que aconteceu com minha filha ter nascido foi eu ter me separado, porque aí quando ela chegou, foi de imediato, assim. Eu comecei a ver a vida de uma maneira muito diferente, tanto que eu me separei, minha filha estava com 2 meses, não teve essa de sofrimento de, eu vou ficar sozinha com uma criança, não teve isso, eu fiquei muito bem. Bom, eu já tinha 37 anos quando eu engravidei do Leonardo, então assim, o relógio biológico já estava falando alto. E eu estava casada, eu comecei a investigar porque não estava engravidando, cheguei a iniciar um tratamento, né? Comecei a fazer os exames e aí, quando estava no meio já do processo, meu marido resolveu que não queria ter filhos. Aí eu me separei e continuei sozinha. E aí tive que utilizar o banco de sêmen, né? A Cauã veio quando eu tinha 29 anos. Eu conheci o pai dele quando eu morava lá em São Gonçalo. E a gente foi um relacionamento muito recente, muito curto. No 3º mês que a gente estava saindo, a gente engravidou. E aí ele nasceu. E a gente, no primeiro momento ainda não quisemos morar juntos, mas num segundo momento veio essa vontade de estar constituído um núcleo familiar.
E aí deu o primeiro ano, o segundo ano, e aí no terceiro ano eu falei assim, ai cara, não vai dar mais, assim. Em dezembro, a Eneida me chamou pra morar aqui. É fundamental a gente ter em mente que a Constituição de 88 mudou o paradigma do direito das famílias. O que significa isso? Hoje, no direito contemporâneo, a família cumpre uma função social, né? Segundo a nossa Constituição vigente, a família só é válido, a instituição família, se ela for capaz de realizar a dignidade humana dos seus membros. Então, o reconhecimento de todas as formas familiares possíveis, existentes na sociedade, e o reconhecimento de direitos iguais a todos os tipos de famílias, como instituições que estão funcionalizadas à realização da dignidade pessoal de cada um dos seus membros, é fundamental para a concretização de um Estado democrático, como a nossa Constituição previu. A respeito do Estatuto da Família, eu acho que a gente está vivendo um momento de retrocesso muito grande na nossa sociedade, eu acho uma pena. O Estatuto especificamente é mais um exemplo desse retrocesso. O Estatuto da Família exclui cerca de 25% das famílias brasileiras, segundo dados do IBGE. É extremamente errado, né, se julgar a família a partir do momento da união entre somente um homem e uma mulher, né? Porque nós temos aí hoje diversos tipos de família. Não acho que a família precisa ser a sanguínea, exatamente. A família é o que a gente cria no dia a dia, quem tá junto. Né? E aí, quando a gente faz isso, a gente exclui não somente os homossexuais. É lógico que essa lei é voltada para barrar uma adoção homossexual, né? Homoafetiva. Né? Mas aí o que se faz é se exclui uma outra parcela da sociedade que existe. Se eu for assim, então eu e minha filha não somos uma família, a gente é o quê? Né? No Brasil, há 67 milhões de mães. Dentre elas, 31% são solteiras, ou seja, mais de 20 milhões. Só que o que eu acho a respeito de ser mãe solteira é que isso é muito reflexo de uma sociedade machista que a gente vive, porque o ser mãe solteira, que eu acho, não é ser uma mãe que não é casada, porque ninguém é obrigado a ser casado. O que eu acho de ser mãe solteira, o termo mãe solteira, às vezes sou até como pejorativo, mas a realidade é que a mãe solteira é aquela mãe que não pode contar com o pai da criança. E aí, você que é pai solteiro, o que você está fazendo? Todo mundo pergunta, como um casal lindo desse jeito não vai ter um filho? E... É como se fosse uma coisa prática ter um filho. Se não ter filho, não vamos. É o mais engraçado que agora eu vejo que tanta gente não quer ter filho, tanto casal não quer ter filho, porque acho que agora, porque antigamente eu me via como uma pessoa normal. Como assim você não quer ter filho, você não quer ter... Gente, simplesmente eu não quero ter filho. Às vezes meu pai, minha mãe, meu pai fica louco comigo. Você não vai me dar né? Ele pede neto, não? Paulo Roberto. O número de casais que optam não ter filhos cresce no Brasil. A cada 5 casais, cerca de 1 não quer ter filhos. Em 2002, a porcentagem era de 14%. Hoje, já são 19%. Que tipo de família seria essa, né? Não sei dizer. Agora tá chegando o Dia das Mães e assim, tiram uma foto minha com o Léo. Então assim, a minha vontade era fazer uma foto, mandar uma foto nossa como família, entendeu? Todo dia pra mim é a minha família, a minha mulher, é ele em casa. Minhas preocupações são iguais, como se ele fosse um ser humano. Mas eu acho que família, no fim das contas, são as pessoas que você escolhe para viver com você. Não precisa ter um vínculo, né, enfim, de sangue e tudo mais. E quando você constitui uma família, independente do modelo, de um padrão, de você estar quebrando um paradigma ou não, você escolheu aquilo e tem amor, então é família. São pessoas que se amam, que escolheram viver juntas. Ele mostra que a probabilidade de uma criança ser violentada é 24%, tá? Na pesquisa, por casais gays, do que 2% por casais héteros. Não foi eu que fiz a pesquisa, não é pastor que fez a pesquisa. A gente ainda está engatinhando no combate à violência homofóbica, lesbofóbica, transfóbica.
Então, em primeiro lugar, na minha opinião, se trata de uma questão cultural, né? O brasileiro ainda não conhece uma cultura da diversidade sexual. Então, isso passa por todos os setores do Estado, desde o sistema de justiça, que é o local onde eu trabalho, até as escolas, até a segurança pública, as nossas instituições policiais, instituições judiciárias, instituições de saúde, têm que estar envolvidas numa mudança de cultura para receber a diversidade familiar, a diversidade sexual e a diversidade afetiva. Novos arranjos familiares surgem e substituem a tradicional família brasileira. Outros formatos de famílias não tão novos hoje também ganham força no país. Porém, novos desafios surgem e os velhos preconceitos se tornam mais evidentes. Enquanto o conceito de família se torna cada vez mais abrangente, nasce a necessidade do reconhecimento por parte da sociedade civil do Estado. Apesar de tão diversas, essas famílias têm algo em comum: o amor. Isso é família! É que eu apertei a orelha dele. Ele me apertou na sua orelha? Foi. Deu certo? Coletivo ou aperta a orelha? E me pergunte o que será do nosso amor lá.